Olá, eu sou o João Pedro, consultor da área trabalhista e previdenciária da CPA, e eu quero tratar com você aqui sobre a hipótese de apresentação de atestado ou declaração médica do empregado quando ele precisa se ausentar do trabalho por conta de um acompanhamento aí de um parente, num procedimento médico, numa consulta médica. No dia a dia é muito comum aí que os empregados porventura acabem se ausentando do trabalho para acompanhar um parente numa consulta médica, num procedimento médico. E a legislação trabalhista, ela traz duas situações em que essas ausências são consideradas justificadas e abonadas, ou seja, são faltas justificadas, o trabalhador não vai ter um prejuízo na sua remuneração. A primeira hipótese, gente, as duas na verdade estão no artigo 473 da CLT, que traz um rol aí de faltas justificadas ao trabalho. A primeira situação do inciso 10º, que dispõe que o trabalhador pode se ausentar até 2 vezes aí para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então aí durante a gravidez da esposa ou companheira, até 2 ausências justificadas para o trabalhador poder acompanhar aí ela durante esses procedimentos médicos. A segunda possibilidade, no inciso 11 do mesmo artigo 473, que dispõe que o trabalhador pode faltar até 1 dia por ano para acompanhar aí filho de até 6 anos em consulta médica. Então, no período de 1 ano, filho de até 6 anos de idade, dá para o trabalhador faltar aí esse 1 dia para acompanhar esse filho em consulta médica, procedimento médico. E aí, gente, aqui nós exaurimos a legislação trabalhista. Por quê? Porque não tem mais previsão legal de uma ausência justificada do trabalhador por conta de acompanhamento de um parente em médico, né? Consulta ou procedimento médico. É comum que os documentos coletivos de trabalho, convenção ou acordo coletivo tragam aí previsões mais benéficas, prazos maiores, né? Acompanhamento de pai, mãe, avô, avó, irmão, por exemplo, mas essas previsões existirão somente quando tiver previsão aí efetivamente no documento coletivo de trabalho. Não existindo nada no documento coletivo, ficamos aqui com essas duas previsões da CLT que nós já conversamos. E aí, gente, o que acontece? Quando a convenção coletiva, o acordo coletivo não dispõe sobre essas ausências, e essas ausências não se caracterizam aqui dentro da CLT ou mesmo são períodos superiores de afastamento, a empresa pode negociar com o trabalhador aí como as suas ausências serão tratadas, né? Muitas vezes são situações delicadas, então é legal a empresa ter um bom senso com o trabalhador, a depender da situação, é claro, e acordar com ele alguma coisa, como serão tratadas essas faltas. Então é possível, por exemplo, que seja feita uma compensação de horas, um acordo de banco de horas, por exemplo, ou ainda a empresa pode, por mera liberalidade, considerar essas faltas como abonadas e justificadas, né, efetuar o pagamento desses dias, ou só considerar como justificado, mas não efetuar o pagamento da remuneração aí do dia. E, por exemplo, numa situação em que o trabalhador precise de um afastamento com um período grande, né, um período superior aí, há poucos dias de afastamento, é possível que o trabalhador solicite à empresa uma licença não remunerada. É muito comum em casos de internação, por exemplo. Então, ele solicita para a empresa a licença não remunerada, a empresa vai aceitar se quiser ou não, mas se aceitar, aí durante esse período em que ele precisar se afastar, o contrato fica ali suspenso, a empresa não paga nada, ele não vai receber nada, mas o vínculo de emprego vai ali permanecer, né, até que o trabalhador retorne ao trabalho. E era isso que eu queria tratar com vocês. Até a próxima!